Reinaldo Nunes, pacientemente aí ouvindo, né, o nosso programa, seja bem-vindo à Voz do Povo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Milena, bom dia, Raíssa, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sorriso, e sempre é uma satisfação vir aqui ocupar esse espaço aqui na rádio para prestar informações, esclarecimentos e também ouvir os anseios da população referente aos trabalhos que o NIF presta e pode prestar para a população. Muito bem, Reinaldo Nunes, o que mais do que todo o restante nos motivou a convidá-lo a vir aqui hoje é a questão dos terrenos sujos. A gente viu notícias essa semana, inclusive, da alta incidência de dengue em Sorriso, de mosquito da dengue, enfim. O que o NIF está fazendo a respeito disso? O que pode ser dito e precisa ser dito à nossa comunidade? Verdade, né, Marlene? Estamos vivendo um momento preocupante em todo o Brasil e Sorriso não é muito diferente. Os índices de dengue estão altos, as pessoas estão se contaminando, pessoas estão morrendo de dengue. E nós sabemos que a única forma de combater o mosquito é através da limpeza, não deixar água parada, capricho. Porque o mosquito ele se desenvolve dentro da cidade, em ambiente propício, que tenha calor, tenha água parada. E se a gente deixar o nosso quintal sujo, nosso terreno sujo, deixar água parada dentro das nossas casas, fatalmente o mosquito ele vai se desenvolver e vai contaminar as pessoas. E lembrando o seguinte, o mosquito ele não conhece divisas, né? Ele vai morder qualquer um. Tanto a pessoa que deu causa, que permitiu que ele se desenvolvesse, quanto pessoas que também cuidam do seu quintal, que fazem a sua parte. O importante para combater a dengue é que cada um faça a sua parte. Em relação aos terrenos baldios, é importante a gente ressaltar que no meio da vegetação espontânea do mato sempre tem plástico, tampinha de garrafa, entulho, e é ali que é o local favorável para o desenvolvimento do mosquito. Ele gosta, com certeza ele gosta, né? O bichinho gosta. Reinaldo, licença aqui um minuto para a gente mandar um abraço às TVs Cidade Verde e SBT. Nos transmitiram até aqui, vão seguir lá com suas programações e a Voz do Povo vai continuar sendo retransmitida pela Rede TV ainda, pelo seu radinho, você que está aí, o nosso abraço, e também na nossa live. Tchau, tchau, pessoal. Boa quinta e até amanhã. A gente segue aqui então com o Reinaldo. A gente vê seguidamente anúncios da própria assessoria do município em relação a um volume X de terrenos que estariam sendo limpos pelo município e multados ou autuados pelo NIF. Eu queria que você avançasse um pouco mais sobre isso. Qual é a penalidade para quem deixa de ter esse capricho e cuidado com um terreno que esteja lá sob a sua responsabilidade? Em tempo ainda, Marlene, eu quero agradecer aqui a presença da Camila. A Camila é hoje o braço direito do NIF em relação aos terrenos baldios. É ela que faz toda essa compilação dos dados que vêm de campo, né? Quer sentar aqui para falar com a gente? Pode chegar aqui, tem mais um microfone aqui, sem problema. Então fala aí, Reinaldo. A Camila não está acostumada com a exposição à mídia ainda, né, Camila? Vamos acostumar ela. Vamos acostumar eu acho importante a gente enfrentar os nossos medos, né? Claro, sempre. Então, Marlene, o trabalho de notificação, de autuação dos terrenos baldios é um trabalho constante. A gente não para em nenhum momento do ano, até porque o volume de terrenos baldios na cidade é muito alto. Tem muito terreno parado aí, sem ocupar, né? Para ter ideia, temos mais terrenos baldios do que terrenos ocupados. Hoje a gente pode dizer sem sombra de dúvidas. E não há muito o que fazer em relação a isto. O que acontece? As pessoas adquirem seus terrenos, alguns para investir, né? Investir numa economia pujante como a economia aqui de Sorriso. Isso é importante que invistam aqui, porque Sorriso, ele oferece um retorno maior do que qualquer outro lugar do mundo. Nós estamos no melhor lugar do mundo para viver, para investir. E as pessoas adquirem os terrenos aqui na esperança de valorizar e tem uma taxa de valorização muito alta. Outros adquirem seus terrenos para realizar o sonho da casa própria. Só que nós não podemos permitir que esse nosso sonho ele vire o pesadelo de muitos, não é verdade, Marlene? Então, o proprietário do terreno, assim, respeitando a função social da sua propriedade, ele tem a obrigatoriedade de manter seu terreno limpo. Né? Porque terreno limpo ele não gera proliferação de vetores da dengue, zika e chikungunya. Terreno limpo não serve de esconderijo de serpentes e outros animais peçonhentos, a exemplo de aranhas, escorpiões, lacraias. Terreno limpo não
serve para meliantes esconderem produtos de furto, produtos de ilícitos. E também terreno limpo, também ele embeleza a cidade, né? Ele valoriza a região ali onde o terreno está alocado. É muito importante que as pessoas se atentem e mantenham seus terrenos limpos, até porque as multas, elas partem de R$500, né? É isso, Camila? Em torno de R$500 as multas mínimas, e a taxa de roçada também ela é realizada por metro quadrado em torno de 60 centavos por metro quadrado de área do terreno. Então, se a gente falar de um terreno de 1.000 metros quadrados, é em torno de R$600 a taxa de limpeza. Que a prefeitura iria limpar e cobrar da pessoa. Exatamente. É isso? A prefeitura terceiriza essa limpeza e paga esse valor para as empresas que fazem limpeza. Inclusive, gostaria de levantar aqui uma outra questão, Marlene. As pessoas, jardineiros, pessoas que têm empresas que prestam esse serviço para a população, nós estaremos mudando a forma de trabalho, porque nós temos hoje mais de 200 terrenos aqui na fila. Em torno de quantos, Camilo? 260 você tinha me passado. 260 terrenos na fila aguardando para serem limpos, e a gente tem só uma empresa, um trator para fazer essa limpeza hoje. Então a gente está tendo dificuldade. O trator quebra, o trator tem problema. E não pode contratar mais? E a gente está limpando. Então, é que a licitação vai pelo menor preço. Então, é uma empresa que sagra-se campeã. E essa empresa não está tendo capacidade de atender na velocidade que a gente precisa. Estamos limpando em torno de 10, 13 terrenos por dia através desse trator. Nós vamos mudar o sistema e vamos trabalhar com um sistema de licitação chamado credenciamento, e vamos credenciar quantas empresas estejam aptas a prestar esse serviço. Ótimo. Se nós tivermos 10 empresas, 200 terrenos, nós vamos repassar 260 terrenos, 26 terrenos para cada uma. Ótimo. E importante dizer aqui que não precisa ser necessariamente uma empresa grande que tenha. Pode ser aquele jardineiro. Um jardineirinho lá que tem tem que ter um CNPJ só? Precisa ter um CNPJ, precisa apresentar, que seja, precisa cumprir todos os pré-requisitos formais que a lei obriga, né? Apresentar todas as certidões, toda a documentação pertinente e participar ali. Já tem uma data ou ainda está pensando como vai fazer Sim, nós estamos no processo agora de elaboração do termo de referência, e dentro de poucos dias vamos lançar o edital. E daí é importante que as pessoas que têm interesse em prestar esse serviço, né, não vai ser, por exemplo, feito uma tomada de preços e depois aquela briga assim pelo menor preço. Nós vamos fazer agora, de acordo com a lei, o que a prefeitura cobra, né, da pessoa, repassar para o terceiro. Repassa para o terceiro. Lembrando que esse valor que está na lei, ele também foi feito uma análise de mercado, e é o valor que o mercado cobra. Seria esses 0,60 centavos por metro quadrado. Em torno de 60 centavos por metro quadrado. Um terreno de 200 metros quadrados, R$120. Para fazer a limpeza. É o preço que o mercado cobra aproximadamente hoje. Talvez até um pouco menos. Muito bom. É uma iniciativa importante para avançar, né, Reinaldo? Lá, 11h26, a gente segue mais um pedacinho aqui com o Reinaldo Nunes conosco, falando de NIF, da fiscalização, e terrenos sujos é o assunto, né? Tá chegando aqui. Então vamos às perguntas, Reinaldo. Pessoa que perguntou para vocês lá qual seria o prazo para fazerem as fiscalizações, haja vista que foi dito para esta pessoa, em resposta pelo próprio NIF, que todas as denúncias são verificadas. Então, em que prazo, quando chega para vocês? Se eu disser hoje, aqui chegou pela nossa live, a Lucinha Mello disse que nos fundos do Carolina tem um terreno ao lado do campo que está abandonado, cheio de mato e lixo. Eu mando isso para ti hoje. Qual é o prazo que tem para verificação? A gente tem que esclarecer alguns pontos aqui, Marlene. Vamos lá. Se forem terrenos de propriedade do município, e inclusive nós estamos bastante atentos, a equipe do secretário Milton Geller também está bastante atento, e quando a gente identifica algum terreno do município com algum tipo de vegetação, através de denúncia ou até em fiscalização de rotina,
nós imediatamente entramos em contato para que seja feita imediatamente a limpeza desse terreno. Em relação a terrenos de particulares, é até meio clichê o que eu vou dizer aqui, eu já falei várias vezes para a população, mas a gente sabe que a informação não chega a todos no mesmo momento, não consegue atingir a todos, então é por isso que a gente tem que estar O óbvio sempre precisa repetindo. dizer sempre, tá certo. Os recursos públicos do município, eles não podem ser utilizados para benefício de propriedades particulares. Isso geraria improbidade administrativa, né? E uma coisa que a administração de Sorriso se preocupa é com a legalidade dos procedimentos, né? O prefeito Ari Lafim, ele tem exigido que a gente realize os procedimentos dentro da lei, dentro da legalidade. E quem me conhece também sabe que essa é a minha postura enquanto funcionário público, enquanto coordenadora do UNIF. Então, quando chega uma denúncia, por mais que o denunciante pense, quando ele denuncia, ele quer a limpeza imediata daquele terreno do lado. Para ontem. Para ontem, porque ele já saturou, ele já se não incomodou com o suporta problema. mais. Isso. Ele está ali, às vezes, esperando 30, 40, 60 dias, esperando que o proprietário se tome uma providência e faça a limpeza daquele terreno. Não acontece, ele decide denunciar. E sempre que vem a denúncia, a situação é caótica. Mas nós não podemos entrar imediatamente fazendo a limpeza desse terreno. Nós temos que respeitar os trâmites que a lei prevê. E a lei ela é bem clara em relação ao contraditório e ampla defesa. O proprietário do terreno baldio ele tem que ser alertado de que o terreno está sujo para depois... e tem que ser estabelecido um prazo de recurso. Então a lei ela evoluiu do seguinte sentido: não é mais necessária notificação para a limpeza. É emitida uma autuação direta, uma multa direta. Não limpou, vai ser multado, então. Vai ser multado. Ótimo. Só que, sendo multado, ele tem um prazo de 15 dias para apresentar o recurso administrativo Pode dessa multa. recorrer da multa. E esse recurso ainda tem que ser avaliado. Então, você vê, nós perdemos só nesse procedimento aqui... Meio mês. Um mês, praticamente. Vai praticamente um mês após a denúncia. Posteriormente, nós entramos numa fila para limpeza. E hoje a nossa demanda reprimida aqui de terrenos para serem limpos está em 260 terrenos e está crescendo, né, Camila? Porque nós temos uma equipe fazendo esse levantamento constante e vamos adotar agora mecanismos tecnológicos que permitam que a gente faça mais rápido essas vistorias, de forma mais rápida e com maior precisão. Né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor para isso. E é por isso que nós precisamos, para adiantar esse processo, para poder agir de uma forma mais rápida, dar uma resposta mais rápida à população, que é isso que nós precisamos de oferecer um serviço público com maior eficiência. Nós estamos, a partir de agora, credenciando o máximo de empresas possíveis, para que nós não tenhamos uma empresa limpando 13 terrenos por dia. Nós tenhamos pelo menos aí umas 15 empresas limpando tantos terrenos quanto possam ser limpos. Todos que seja possível, porque em um mês o mato já cresce de novo. Principalmente nesse período chuvoso, né? Esse período chuvoso, a pessoa limpa o terreno no início de... Quem limpou no início de fevereiro já tem mato para limpar de novo. Já está sujeito a multa agora. Então, deixa eu falar. Os terrenos que foram multados e limpos no início de fevereiro, já cresceu o mato, eles já deveriam ser limpos de novo. No universo aí de 30 mil terrenos, é humanamente impossível o nível da conta. Então, o proprietário tem que ser responsabilizado e assumir sua responsabilidade. Muito bem, parabéns pela iniciativa de multado e não apenas notificar, porque a gente já falou tanto, né? Tantas vezes já foi falado sobre isso e quem tem sabe que tem essa responsabilidade. Isso funciona também para loteadoras, para as empreiteiras, para quem é empresa que revende terreno. O pessoal está me perguntando aqui, colonizadores, enfim. Sim, talvez a maior quantidade de multas aplicadas pelo NIF esteja em nome dessas empresas e também de alguns particulares que detêm vários terrenos na cidade, né? Semana passada nós tivemos uma reunião bastante proveitosa e produtiva com as loteadoras e falamos para eles, olha, nós precisamos que todos se engajem nessa questão, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão que transcende a questão da propriedade, da questão econômica.
As pessoas estão se contraindo dengue por conta dos terrenos sujos e a gente precisa que todos os terrenos dos loteadores estejam limpos. E se a gente circular pela cidade hoje, nós vamos ver várias loteadoras assim. E, inclusive, Marlene, eu quero agradecer muitas imobiliárias aqui, porque alguns anos atrás era mais frequente. Uhum. Esse ano tem algumas empresas que não foi autuado um Melhorou terreno. um pouquinho já. Melhorou muito. Então, o comprometimento e a responsabilidade deles têm melhorado muito. Tanto que hoje, eu acho que dos terrenos autuados, 99% ou mais de 99% são terrenos, dos terrenos sujos, são terrenos que estão na mão de particulares já. Muito bem, vamos dizer aqui, a gente sempre diz que o público tem que dar o bom exemplo. Tem aqui pessoas questionando lá no Pinheiros uma área que é de preservação, né? Se tem que ser limpa ou não, porque os moradores, segundo a nossa ouvinte aqui, é que estariam efetuando esta limpeza, porque estão rodeados de área, diz ela, florestal aqui, não sei se é a palavra. É importante essa colocação, tá? Vamos esclarecer alguns fatos. Eu moro na frente de uma APP. Uhum. O que são APPs? E o que são essas áreas de preservação? APP é a área de preservação permanente. A cidade de Sorriso está minada de corredores ecológicos que eles coincidem com os cursos d'água, com áreas de nascente, com córregos. Então temos córrego Gonçalves, temos o córrego Central, temos Rio Lira. Temos uma série agora, próprio Parque Claudino Frâncio ali, e outras áreas ali são corredores ecológicos, áreas de preservação permanente, que são importantes para dar suporte à fauna. E a fauna silvestre, ela precisa dessas áreas, ela transita por ali e habita essas áreas. E entre a fauna silvestre temos o quê? Animais peçonhentos também. Recentemente ali uma moradora do bairro Flor do Cerrado, ela entrou com uma denúncia e foi bastante grossa, incisiva, mal educada, até falando assim, tá? Por quê? Porque ela quer que derrube aquela área de preservação permanente em frente à casa dela, porque ela não suporta aquilo, tem que botar aquela mata no chão. Em relação ao Pinheiros 1 também. Não pode fazer Não pode, isso. gente. Essas são áreas protegidas, importantes ali para preservar o clima da cidade, preservar Para não virar um desertão, né? Imagina. Né? A gente tem que habitar num lugar aprazível, agradável. Ali na minha casa, Marlene, que fica de frente para uma APP, eu tenho uma condição de clima ali, de conforto térmico, muito melhor do que nas áreas totalmente edificadas. Sim, onde tem árvores, né? E a grupo legislação? De plantas perto. A legislação ambiental, o Código Florestal, protege essas áreas e essas áreas, obrigatoriamente, por força de lei, elas têm que ficar. Temos que preservar o meio ambiente, gente. Nós não estamos sozinhos nesse planeta e temos que respeitar todas as formas de vida. Uma pergunta aqui, até colocação de ouvinte, pertinente, eu acho. Se aumentar essa multa, hoje você falou mínimo R$500, não ajuda a resolver, a amenizar esse problema aí do relaxo do povo de não limpar o terreno quando ele é propriedade particular? Está mantendo para aumentar o patrimônio. Você não está fazendo uso, a terra até na Constituição está escrito que tem que ter uma função social a desempenhar. Então, você comprar um terreno para você mantê-lo aí até que valorize a área, ou sei lá por quê, só para ter um patrimônio, o mínimo é cuidar, né? A legislação também e a própria Constituição, ela estabelece que a multa ela tem que ter o caráter educativo. Ela não pode ter ali características de confisco, né? Então, uma multa desproporcional, ela fere o princípio da legalidade. Não pode ser adotada, né? Portanto. Então, agora em relação a isso, alguns outros procedimentos, alguns outros precedentes poderiam ser utilizados. A exemplo de um IPTU progressivo que já foi discutido pela Câmara de Vereadores. IPTU progressivo é o quê? A pessoa tem o seu terreno a partir de um determinado tempo sem construção, ter a sem fazer construção, o ele vai uso. pagar um IPTU maior. Nova Mutum Mas faz isso há bastante tempo. Sim, já. isso é uma iniciativa que tem que partir da Câmara de Vereadores. De repente, a população, uma iniciativa popular poderia até favorecer. Cutucar para que aconteça de fato. Vamos cobrar. Reinaldo, uma outra situação que também foi colocada até por um vereador na Câmara, o ouvinte está cobrando aqui da gente também para conversar contigo a respeito, ocupação do passeio público com partes de um negócio.
Como é que fica isso? O NIF está fiscalizando? O vereador falou lá de um uso da calçada para um espetinho, defendendo a família, enfim. E as pessoas precisam da calçada para transitar. A gente sabe que o objetivo do passeio público é realmente ser transitável, né? Sim, Marlene. O Código de Posturas ele não admite nenhuma espécie de Uso obstrução do passeio público, exceto aqueles permitidos, né? Inclusive, o município de Sorriso foi réu num processo aqui movido pelo Ministério Público com uma decisão judicial desfavorável ao município. E o judiciário ele exigiu que nós notificássemos e autuássemos todas as obstruções de passeios públicos. E nós temos trabalhado fortemente nesse contexto, né? Algumas situações que vieram até nós, alguns fatos agora recentemente abordados até dentro da Câmara, é de uma situação, um fato que quando iniciou essa obstrução, essa construção do passeio público, antes dela ser efetivada, o NIF esteve no local inicialmente orientando, de uma forma orientativa, orientando para que não fosse levado a cabo, não fosse construído. Não faz porque isso aqui não é permitido não legalmente. É permitido. Certo, foi orientado. Havendo a continuidade, nós emitimos um auto de notificação. Posterior ao auto de notificação, então, depois da pessoa receber o auto de notificação, ela concluiu a obra e instalou ali uma estrutura metálica que é usada agora como uma extensão do próprio imóvel, né? E também serve como garagem, assim, para estacionamento de veículos. Um passeio público de cerca de 4 metros, ele está tendo um espaço de 1 metro para transitar, é insuficiente. É insuficiente, fere a legislação, não é é um fato que não é aceitável do ponto de vista legal. Uhum. E havendo a denúncia, nós tivemos até inclusive quando demos início a esse procedimento, a esse processo, foi motivados por uma denúncia. Esclarecer para a população que todas as denúncias que chegam no NIF, infelizmente, a gente não consegue atender em tempo real. Agora, até imediatamente. por quê? Porque a nossa capacidade de resposta é muito menor do que a nossa demanda. Mas vocês atendem todos? Todas as denúncias elas são atendidas, são verificadas, são analisadas. Nesse né? caso específico, o procedimento seria qual? Notificou depois disso? O procedimento adotado, ela foi orientada, ela foi notificada e, posterior, tendo concluído com a obra independente, tendo desrespeitado a ordem pública expressa na notificação, ela foi multada. Né? Entendi. Só que, em relação a essa situação, Marlene, ela tem acho que até está em prazo de recursos, o direito ao contraditório e ampla defesa está plenamente previsto na Constituição. Ela pode apresentar seus argumentos, suas contrarrazões e vai ser analisado. Será aceito manter desse jeito? Fere a legislação, então... Vai ter que tomar uma providência. Na verdade, é assim. Entendi. Não, tem situações indefensáveis, né? Certo. Chegou uma pergunta aqui do seguinte, eu vou ler na íntegra para ti aqui, se quiser falar a respeito. Pergunta para o Reinaldo se é legal um fiscal embargar uma obra e ele mesmo fazer o projeto para desembargar esta obra. Está dizendo aqui que está acontecendo na prefeitura isso. Tá. O fiscal embargou e ele desembarga a obra. Tanto o embargo quanto o desembargo ele advém do poder de polícia administrativa pelo qual o fiscal é revestido. No caso. Ele é investido do poder de polícia administrativa. Então, tanto a notificação, a multa, o embargo, o desembargo, ele advém desse poder de polícia administrativa. Então é normal sim, até porque uma obra ela é embargada por um motivo. Qual o motivo? Normalmente falta de alvará, avanço do recuo frontal e entre outros motivos ali. Uma vez que essa obra tem esse problema tenha sido solucionado, falta de alvará, entrou com um processo, foi aprovado no Departamento de Engenharia, na Secretaria da Cidade, apresentou o alvará, imediatamente o fiscal faz o desembargo. O mesmo fiscal, não é necessário que o outro julgue. Certo. Porque foi atendido, já não existe mais o motivo daquele embargo.
né? Então, o fato gerador já foi solucionado. Acho que o questionamento maior era da própria pessoa sendo engenheira, digamos assim, ofertar ou fazer um projeto para esse desembargo. Nessa situação, o que a pessoa faz? Leva o caso até a gente que a gente vai analisar essa. É certo? importante. Todas as denúncias precisam ser feitas. Aqui chegou uma outra situação, eu vou ampliar até o questionamento. Ela fala de uma empresa específica, eu vou depois passar para o Reinaldo, isso aqui em off. Calçadas que estão ocupadas, vocês têm um sistema para fiscalizar quando a empresa utiliza a calçada indevidamente ou é preciso denunciar? Marlene, quando nós identificamos, nós notificamos. Porém, como eu disse, nossa capacidade de resposta é muito pequena. Nós temos um concurso em andamento para a contratação de fiscais. Nós temos uma quantidade de fiscais muito pequena. E o poder de polícia ele não pode ser terceirizado, né? Precisamos de fiscais de concurso público mesmo. Muito bem. Para abrir novos procedimentos, processo administrativo, a gente precisa de pessoas habilitadas a isso. Então, hoje, se a pessoa se sentir incomodada por alguma situação, faça denúncia, nós somos obrigados a atender denúncia. Então, canais para esta denúncia, Reinaldo, que nosso tempo já voou por aqui. O telefone fixo do NIF é o 35454769. Nós temos também o celular funcional, é o 999272611. E a pessoa pode encaminhar também por e-mail. O e-mail nosso é o nif@sorriso.mt.gov.br. Muito bem, à tarde a gente replica no site R9 News as matérias e vai estar por lá. Telefone 35457769 4769. 4769. Muito bem, vamos corrigindo aqui. 999272611, é isso? Isso. E o e-mail nif@sorriso.mt.br. nif@sorriso.mt.gov.br. Muito bem. Ou do próprio espaço físico de vocês, né? Exatamente. Nós estamos ali hoje não mais no prédio da prefeitura, né, no Paço Municipal. Nós estamos ali na Avenida Blumenau, ao lado do Banco Sicoob. Muito bem, Reinaldo, da nossa parte, gratidão pela sua vinda aqui para esclarecer essas dúvidas. Criar galinha ainda, o pessoal perguntou para fechar, para eu não deixar sem constar aqui essa pergunta. É permitido ou não na mais cidade? uma situação. Criar galinha, não existe uma lei que proíba a pessoa criar galinha. O que existe ali é a questão sanitária do local, né? A pessoa cria suas galinhas, mas tem que ser num ambiente controlado, um ambiente limpo e que não cause mau cheiro, que não cause nenhum impacto para a vizinhança. Então, o que a lei diz é que não permite chiqueiros e pocilgas, né? E qualquer galinheiro que se assemelhe a um chiqueiro, uma pocilga, ele está ferindo o princípio da lei. Se incomodar com o cheiro forte é porque não está tendo cuidado Exatamente. direitinho. Então, pode procurar vocês lá, né? Obrigada, Reinaldo. Agradeço, coloco o NIF à disposição de toda a população, tá, Marlene? Também dizer que nós estamos abertos para a imprensa e é sempre uma satisfação a gente estar aqui conversando com a população através desse canal importante que é a Rádio Sorriso e esse programa.